É bom que fique claro aí nessa 11ª questão que não temos um polinômio, tá? Só que como estava entre as questões que eu selecionei e a função exponencial é bem interessante, bem legal, eu achei que seria interessante colocar entre as questões aí, ó. Blá 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 blá, etc e tal. Vocês que se virem para pesquisar sobre a salmonela e ver as outras coisas, o que importa aqui é que constatou-se que a população P desse tipo de bactéria cresce segundo a função, tá? Sendo que o T representa o tempo em horas. Para atingir uma população de 604 bactérias, será necessário um tempo D. Ou seja, quando eu substituir esse T aqui por algum valor, né, fizer as contas, eu quero que atinja, né, PT igual 640 bactérias, certo? Na prática, eu quero que 5 vezes 2T, qual é o valor de T? Para que eu tenha 640 bactérias. Simples, essa aí está bem simples. Ó, o 5 está aqui me atrapalhando, então eu tenho 2 elevado a T. O 5 eu vou passar para lá dividindo. 640 dividido por 5. Então 2 elevado a T é igual a 640 dividido por 5. Dividido por 10 daria 64 vezes 2, 128, é 128. 128. Como se resolve esse tipo de equação aqui, a equação exponencial? Pessoal, o ideal é que você fatore o 128, tá? Olha, você tem 2 elevado a t igual 128. Eu vou procurar deixar isso aqui numa potência de base 2 também, porque a minha variável está no expoente, tá? Então, ó, vou fatorar o 128. 128 pode ser dividido por quê? Por 2. Então, 128 por 2 dá 64, que pode ser dividido por 2 de novo, que dá 32. Dividindo por 2 dá 16. Dividindo por 2 dá 8. Dividindo por 2 dá 4. Dividindo por 2 dá 2. Dividindo por 2 dá 1. Acabou aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 128 é a mesma coisa que 2 elevado a 7. Então, como vocês viram lá no primeiro ano, eu tenho uma igualdade entre potências aqui, as bases são as mesmas, eu posso cancelar as bases e dizer, afirmar que T é igual a 7. Né? Letra D. Só uma pequena lembrança de algo importante. Bem, essa 12ª é muito parecida com a que a gente acabou de fazer, tá? Se menos 2 é raiz do polinômio, tá aí o polinômio, então o valor de A é igual... Bom, não mudou praticamente nada, é basicamente a mesma coisa, só não se confundam aí para substituir as coisas no lugar errado. Ele está dizendo que menos 2 é raiz do polinômio. Que polinômio? 2x ao cubo menos a ao cubo, cuidado aí com esse a, tá? Vezes x, porque a variável é x, menos 38. Se 2 é raiz deste polinômio, menos 2. Se menos 2 é raiz deste polinômio, quando eu substituir x por menos 2, então vai ter que dar zero. Logo, substituindo aqui o x por menos 2, já que ele está afirmando que é raiz, né? A ao cubo, cuidado com esse a, porque apesar dele estar sendo levado ao cubo, não é ele que é a variável da nossa questão. Então, menos 2, menos 38. Se o menos 2 é raiz, então quando eu fizer essas contas aí, tem que dar zero. Menos 2 ao cubo, cuidado, tem muita gente que erra nisso aí, ó, é menos 2 ao cubo, vai dar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, vai dar menos 8. E aí eu vou ter menos 8 vezes 2 aqui, vai dar menos 16. Aqui eu tenho menos a ao cubo, menos a ao cubo, que multiplica menos 2, vai ficar mais 2a ao cubo. Menos 38 igual a zero. Menos 16 menos 38 vai dar 54. Menos 54. Vou passar para o outro lado, 54. A ao cubo é igual a
27, né? 54 dividido por 2, 27. Portanto, o A, que a gente acabou de fazer isso na 11ª, ó, 27. Posso dividir por quanto? Por 3. 27 dividido por 3 dá 9, que também é divisível por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, 27 é 3 ao cubo, ó. 1, 2, 3 vezes. Logo, aqui os expoentes são iguais, tá? Então, A é igual a 3. A 13ª questão é mais do mesmo, né? Sabendo que menos 3 é raiz do polinômio, tá aí o polinômio, qual é o valor de b? Então, vou lá, já vou passar substituindo. 2 menos 3, né? Menos 3 ao cubo menos b vezes x menos 3 menos 6. Como menos 3 é raiz, então quando eu substituo na equação tem que dar 0. Menos 3 ao cubo menos 27. Menos 27 vezes 2, menos 54. Menos b vezes menos 3, mais 3b menos 6, igual a 0. Menos 54 menos 6 dá menos 60. Portanto, 3b é igual a 60. b é igual a 20. Eu errei alguma coisa aqui. Menos b, 2 ao cubo, menos 3, menos 6. 3 ao cubo dá menos 27. 27 menos 54, mais 3b, menos 6. Menos 60, mais... Ah, não, tá certo, tem ela aqui, ó. Tá, eu pensei que não tinha 20, eu vi o menos 20 ali, achei que não tinha. Mais uma questão bem simplesinha mesmo aí, só pra ver se você sabe assim a definição de polinômio. Essa ainda é mais interessante do que a outra, porque é mais fácil errar essa aí. Na outra ele pedia para você escolher o que tinha maior grau, então você acabava tendo que analisar os polinômios, né? E como a maioria tinha lá o expoente 3, você acabava... quando eu falo a outra, caso você esteja vendo só esse vídeo e não viu as outras questões, a outra que eu me refiro foi essa questão 9 aqui, tá? Então, ó, então essa questão 9 da lista que nós estamos fazendo pedia praticamente para você escolher o polinômio de maior grau. E agora, novamente aqui na questão 14, ele pede algo parecido, bem simples, bem simples. Vamos lá. Dado o polinômio, tá aí o polinômio, é correto afirmar que p de x é um polinômio e você simplesmente vai olhar o grau dele. O que alguns apressadinhos acabam fazendo é olhar aqui o primeiro termo, ver o expoente 3 e dizer que era o terceiro grau. Mas ó, não é porque é polinômio que ele vai estar sempre organizado. Então vou organizar esse polinômio aí, ó. Esse polinômio. Qual é o maior expoente que eu encontro? É 7. Portanto, ele é do sétimo grau. Se você precisasse operar, seria de bom tom você fazer uma pequena organização. Em último caso, até escrever aí o termo independente que é 0. Não tem nem o que fazer numa questão dessa. Bem, aí para essa 15ª questão, é uma questão bastante interessante, né? Ela ficou meio bagunçada aqui, porque eu não estou a fim de fazer todo um trabalho só para pegar o bonitinho, tá? Mas tá. Considere f uma função polinomial do primeiro grau. Interessante. A gente trabalha muito com funções do primeiro e do segundo grau, então... Como eu disse a vocês, o polinômio que a gente estuda aqui no terceiro ano é justamente uma expansão daquelas funções polinomiais que a gente já tinha visto, né? A gente se limitava ao segundo grau, mas agora a gente está vendo mais para frente. Em que f de menos 1 é igual a menos 6 e f de 2 igual a 9. O gráfico de f intercepta o eixo das ordenadas em. Esse é um tipo de questão que costumava dar dor de cabeça para vocês lá no primeiro ano. E aqui não deve ser diferente. Só lembrando, ó, que uma função do primeiro grau é um polinômio cujo maior expoente é 1. Então ele vai ser da forma a
x elevado a 1 mais b. Tá? Ele vai ter essa cara aí. E o que, que ele está dizendo quando eu tenho uma função polinomial que faz isso? Significa que quando x é menos 1, ó, x é menos 1, quando eu substituir x por menos 1, ou seja, no lugar do x eu colocar o menos 1, né? A vezes menos 1 mais b, vai ter que dar menos 6. Quando eu substituir aqui, ó, o x por 2, quando eu fizer a vezes 2 mais b, vai ter que dar 9. Ok? Vou organizar isso aqui bonitinho. Ó. A vezes menos 1 vai dar menos a mais b é igual a menos 6. 2 vezes a, 2a mais b é igual a 9. É um polinômio do primeiro grau. Tá certo, gente? E eu tenho dois pontos, por assim dizer. Tá certo? Eu tenho um valor de x aqui que me fornece menos 6 como resultado e um valor de x que me fornece 9 como resultado. Eu vou resolver esse sistema, porque quando eu resolvo esse sistema, eu consigo determinar os valores de a e b. Quando eu determino os valores de a e b, eu consigo determinar que polinômio é esse. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é determinar que polinômio é esse. Aqui, esse sistema de equações lineares, você vai resolver da forma que achar melhor. Eu vou fazer o seguinte. Vou multiplicar esta primeira equação por menos 1. Vou fazer o seguinte, vou fazer de um jeito mais geral, por assim dizer, tá? Vou fazer o seguinte, vou pegar essa primeira equação e vou isolar uma das letras. Ok? Então, eu vou isolar o b, por quê? Porque eu quero, porque eu achei mais fácil. Vou fazer um pouquinho diferente do que eu teria feito para mim aqui, só para diferenciar para vocês. Ó. Então, b vai ser igual a menos 6 mais a. Pegou uma equação, isolou uma das letras, esses sistemas 2x2 são bem fáceis de fazer, né? Então, isolou uma das letras, o que você vai fazer? Vai substituir esse resultado na outra. Ó, a outra que eu tenho é essa aqui, ó. Então, 2a mais b, gente, na primeira eu disse que b era igual a menos 6 mais a, então substitui o b, tá? É igual a 9. Fazendo as contas, eu tenho 2a menos 6 mais a é igual a 9. 2a mais a, 3a. 9 mais 6, 15. A é igual a 5. Pronto. E aí você pega o valor de A, substitui em qualquer uma das equações que você tiver para descobrir o valor de B. Eu vou aproveitar essa aqui que eu já tinha isolado o B. Ó. Menos 6 mais 5, B é igual a menos 1. O que eu fiz? Eu fiz as contas para descobrir que esta função lá que ele apresentou, toda cheia de mistério, na verdade é uma função com esta cara aqui. Ó. O A é 5, então 5x mais b. Quem é b? Menos 1. Pronto. Tá aí minha função. E ele pergunta o que ele quer na verdade. Ele quer saber o gráfico de f intercepta o eixo das ordenadas em. Aí você vai lembrar lá do plano cartesiano. Ó. E você, que maldição é essa de eixo das ordenadas? Você tem o eixo x, que é o eixo das abscissas, e você tem o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Ou seja, em que ponto ela intercepta o eixo y. Você pode simplesmente montar o gráfico aqui desta função, ou você pode lembrar que a função sempre vai interceptar o eixo y aqui ó, no termo independente, tá certo? Ou seja, quando x for igual a zero, quando x for igual a zero, x é igual a zero, esta função ali vai dar menos 1. Ela passa por esse ponto aqui. Quando x é 0, y é menos 1, a função passa por este ponto aqui. Quando x é 1, ó, 5 vezes 1, 5, menos 1, 4. Quando x é 1, então a função passaria por 1, 2, 3, 4. Tá? E aqui eu não vou calcular o 1/5, que seria a raiz. Mas, enfim, espero que vocês lembrem aí de função do primeiro grau. Tá? Outra... Não tem. A questão está bem simples. Onde é que intercepta o eixo das ordenadas? Quando o x é 0. Então, você teria que calcular aqui a função para o valor de x igual a 0. 5 vezes 0, 0. Menos 1, menos 1. Então,
f de 0, né, menos 1. Quando x é 0, y é menos 1. Pronto. É nesse menos 1. Qual foi todo o mistério da questão? Descobrir que função é essa que ele está falando. Então você escreve na forma de um polinômio, numa forma genérica, né? Substitui os dados, ó, no lugar do x eu substituí esse valor aqui, e quando eu faço as contas tem que dar menos 6. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Ó. Então eu tenho para menos 1 que ele forneceu, eu tenho para menos 2 que ele forneceu, fiz as contas, montei o sistema, resolvi o sistema para achar os valores dos coeficientes, que são A e B. Pronto, achei os coeficientes, eu tenho a maldita função. Né? 5x menos 1. E aí fica fácil resolver qualquer outra coisa.